Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teus caminhos, Deus abençoe os horizontes do teu olhar, Deus abençoe, como diz uma amiga minha, tem uma amiga que todo ano no Natal, ela diz assim, amigo, para onde o seu coração está apontando? Aí eu digo a ela, e ela compra, supre aquela necessidade de uma instituição, de uma creche, de um orfanato. Então que Deus abençoe para onde o seu coração está apontando, meu irmão, minha irmã. Eu tenho certeza que o seu coração aponta para um lugar de necessidade, um lugar que demanda uma bênção especial de Deus nesse momento. Uma pessoa, uma circunstância, uma família. E assim a gente pode, inclusive, fazer o exercício de alargar o coração para que ele aponte para situações mais distantes de nós, mais distante do nosso olhar, do nosso radar, que o nosso radar seja alargado. É um exercício bonito, não é? Quando a gente começa a alargar o radar do coração e o coração começa a apontar para lugares, situações, circunstâncias, pessoas mais distantes, até desconhecidas, mas caras ao coração de Deus. E quanto mais o nosso coração se alarga, mais ele fica parecido com o coração de Jesus. Quanto mais o nosso coração amplia o radar, amplia o horizonte, mais ele fica parecido com o coração de Jesus. Então que Deus abençoe para onde o seu coração está apontando. Onde o seu coração está apontando. Que Deus abençoe. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus que venha sobre nós nesse momento. Precisamos do Espírito Santo, necessitamos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é refúgio, o Espírito Santo de Deus é força, é vigor. O Espírito Santo de Deus é renovação, é esperança. O Espírito Santo de Deus é esperançar. É força que transforma. A nossa esperança é uma esperança ativa, operante. Vinde, Espírito Santo, dai-nos a força, dai-nos as graças necessárias para que bem possamos viver esse momento de oração. Vinde, Espírito Santo, porque necessitamos de Ti, necessitamos da Tua presença. Necessitamos do teu olhar, necessitamos do teu amor, necessitamos, Divino Espírito, da tua luz. Necessitamos, somos necessitados. Vinde, Espírito Santo, nós te pedimos, nós rogamos, nós clamamos. Vinde, Espírito Santo. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 8º, os versículos de 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse,
eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, o discurso, o diálogo de Jesus com os judeus vai adensando-se, vai ficando cada dia, cada momento mais tenso. E nesse momento, Jesus escancara para os judeus a sua identidade, escancara que é Deus, escancara que conhece a Deus, e não apenas por dizer sobre Deus, mas por dizer eu sou Deus, eu sou. Olha que parece um erro de aplicação do verbo. Em verdade, aqui no versículo 58, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, era para ele dizer eu era, mas ele diz eu sou. Esse eu sou de Jesus revela em plenitude a identidade dele, porque é aquele mesmo eu sou da sarça ardente para Moisés. Então aqui Jesus escancara a sua identidade. Por isso que imediatamente eles pegaram em pedras. Imagina alguém dizer que é Deus para apedrejar Jesus. Não é chegada a hora, Jesus sai, mas a hora está chegando, o momento está chegando. E é o momento de nós acompanharmos Jesus nessa ansiedade, nessa angústia, nesse mal-estar, mas nunca tergiversando, nunca escondendo a sua identidade e nunca fugindo das consequências. Meu irmão, minha irmã, pelo batismo, nós nos configuramos, nós somos configurados a Jesus. Por isso nós também carregamos uma identidade. E a nossa identidade não é Manuel, João, Antônio. A nossa identidade primeira é a identidade de Cristo. Nós somos cristãos. E quanto mais nos revelamos, e quanto mais as nossas escolhas, as nossas palavras, as nossas opções de vida, o lugar da história onde a gente se coloca, as posições que nós tomamos, quanto mais elas refletem a nossa identidade, mas a perseguição é inerente. A perseguição vem, não tem jeito. Quando o nosso cristianismo é etéreo, romântico, teórico, ele não incomoda, ele não mexe com ninguém, ele não mexe com a gente mesmo, não mexe com as circunstâncias, não define escolhas, é muito cômodo. Não tem consequência, é um cristianismo sem consequência. Mas quando nós assumimos a nossa identidade de cristãos, ou seja, de outro Cristo no mundo, as pedras também surgem. A perseguição surge. Surge, a cruz surge, como surgiu de Jesus. Aí vem a escolha, fugir ou assumir. Escapulir ou se comprometer mais ainda com a causa do reino. Os primeiros cristãos se comprometeram durante 313 anos de perseguição. Depois homens e mulheres se comprometeram e foram perseguidos, e tantos foram mortos, homens e mulheres, nesses 2000 anos de cristianismo. Agora é a nossa vez. Vamos assumir a nossa identidade cristã. Não tenhamos medo. Isso não tem nada a ver com escancarar, com ficar falando para todo mundo, com usar isso, esse ou aquele adereço. Não, não. Isso tem a ver com escolhas, com opções de vida. Isso tem a ver com posicionamento. Isso tem a ver. Peçamos a Deus a graça da fidelidade a Jesus, como Ele foi fiel ao Pai. E peçamos a força de aceitarmos as consequências, como Ele aceitou. Que assim seja, que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.